Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série, na qual leio aqui e medito com vocês a respeito dos ditos do maravilhoso ancião Tadeu de Vitovinica, o ancião Tadeu, que foi um arquimandrita, um sacerdote monástico da Igreja Ortodoxa da Sérvia, que viveu, eu acho que de 1914 até 2003, vivi bastante tempo. Já falei bastante aqui do ancião Tadeu, da importância desse santo maravilhoso na minha vida. E temos aqui nesse canal uma playlist, né, com esses ditos e com essas coisas que falam a respeito da influência do ancião Tadeu na minha vida. Estamos chegando próximos do final desta série. E eu digo que ela é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais legais que existem aqui nesse canal para vocês acompanharem. Todo mundo pode se beneficiar bastante desse conteúdo, porque as palavras do ancião Tadeu são as palavras de uma pessoa que tem autoridade espiritual. Sri Ramakrishna Paramahansa dizia que é preciso ter o mandato, né? Ter o conhecimento de Deus para poder falar sobre ele. O ancião Tadeu é uma dessas pessoas. Então o que nós vamos ouvir aqui é puro néctar, né? E eu infelizmente não consigo fazer os vídeos com a periodicidade que eu gostaria de fazer. Eu sei que isso vai fazer mais sentido para as pessoas que estão vendo o vídeo postado agora. Depois, ao longo do tempo, o vídeo estando aqui guardado, esse tipo de comentário não faz muito sentido, mas eu gostaria de dizer que eu gostaria de oferecer uma coisa melhor, mais tempo, com mais quantidade de coisas, com mais energia. Às vezes é difícil, porque a vida tem uma série de outras demandas. Mas eu digo para vocês que sempre que faço esse vídeo, essa série dos ancião Tadeu é um bálsamo e um refrigério. E eu gostaria que todos vocês pudessem sentir o mesmo, né? Então, sempre recebam essa oportunidade de meditar nas palavras de um verdadeiro santo, de um santo doce, assim, tão suave, ao mesmo tempo que tudo que diz é tão visceralmente necessário para a nossa vida de almas atadas e confusas nesta era de Kali. Então vamos aos ditos do ancião Tadeu de hoje, meus queridos amigos. O primeiro deles é: prostremo-nos diante do Senhor com um coração inocente, usando nossas próprias palavras, além da regra de oração que todos nós seguimos e da qual tanto precisamos. Pois se não tivermos uma regra de oração, o maligno nos dará a sua própria regra. Qual é? Todos os tipos de pensamentos. É por isso que precisamos de oração, por mais curta que seja. Assim que saiamos da cama, agradeçamos a Deus por ter nos permitido viver a noite. Ao anoitecer, agradeçamos por tudo, pois o Senhor é o doador da vida e o doador de todas as coisas. Então aqui são dois ensinamentos fundamentais do ancião Tadeu. O primeiro é: prostremo-nos diante do Senhor com o coração inocente. Isso significa dizer com o coração livre de preocupações de que nós não sejamos capazes de falar com o nosso Pai amado. Usando nossas próprias palavras, ou seja, não as palavras de um salmo, não as palavras de uma oração concebida por um santo, não um mantra, não isso. Mas, ó Pai amado, aqui estou diante de Ti. Esse tipo. Mas isso é para somar aquela regra de oração que temos todos os dias. E aí entram as orações prescritas. Ah, mas por que eu tenho que ter orações prescritas? Eu não devo apenas falar com Deus na naturalidade? Não. Porque as orações prescritas dão a você uma regra. Dão a você uma norma, dão a você uma lembrança de que você precisa, para o seu próprio bem, reservar tempo e ordenação do seu pensamento de um modo experimentado pelos santos ao longo de muito tempo. Então, quando você tem uma regra de oração, diz aqui o ancião Tadeu, se nós não tivermos essa regra de oração, o maligno nos dará a sua própria regra. Qual é a regra do maligno? O maligno aqui é o diabo, o maligno aqui é o erro, o maligno aqui é o desvio, o maligno aqui é a propensão por se desviar de Deus,
Qual é a regra do maligno? Os pensamentos. Todos eles que nós temos o tempo inteiro. Não é? Não somos o tempo todo chamados a pensar nas coisas desse mundo, nas questões da política, nas questões da economia, nas questões do meio ambiente, nas questões astronômicas, né? O 3IA vai vir aí, e sei lá, o cataclismo, e a política nacional, a política internacional, as eleições, as nossas doenças corporais, os problemas familiares. Somos chamados a pensar em tantas coisas. Essa vai ser a nossa regra dada pelo maligno, regra dada pelo desvio. Então nós precisamos ter uma regra. Então, seja qual for a sua tradição, seja qual for a sua sadhana, leve muito a sério praticar todos os dias, meu querido irmão, minha querida irmã, todos os dias. Porque todos os dias você toma banho, todos os dias você almoça, todos os dias você janta, todos os dias você dorme, todos os dias você faz isso e aquilo. Faça todos os dias a sua regra. Mesmo que ela seja modesta, mas faça. Com seriedade. E aí completa o ancião Tadeu. É por isso que precisamos de uma oração, por mais curta que seja. Da nossa própria palavra, ok? Essa oração. Assim que saímos da cama, agradeçamos a Deus por ter permitido viver a noite. Claro, o Senhor nos ligou de novo. Graças damos, Senhor. E agradeçamos ao final de cada dia por tudo. Porque o Senhor é o doador de tudo. Absolutamente fundamental, não é? Uma nota para a nossa vida cotidiana. Regra de oração. Encontre uma, meu querido irmão, minha querida irmã. E falar com Deus pessoalmente. Segundo dito de hoje. O coração está sempre frio quando os pensamentos estão dispersos. É somente quando os pensamentos estão reunidos e centralizados no coração que o coração começa a arder. Então, aqui um pouco parecido com o dito anterior, né, a questão de que a dispersão do pensamento é o que nos leva para o esquecimento de Deus. Então nós precisamos entender que é no nosso coração que o Senhor vive. Isso é certo, ok? É certo, não tenha você dúvida disso. Nosso coração é um receptáculo onde o controlador interno vive. E quando nós estamos com os pensamentos dispersos, existe uma cristalização do nosso coração. E o Senhor é impedido da nossa percepção pela nossa frieza. Por isso que é dito, né, que os corações esfriam. Nós vamos criando essa película de gelo e vamos deixando o Senhor abafado fora de nossa percepção. Porque como fazemos isso? Assim como uma pequena lagartinha faz o seu casulo girando. Já viu que uma lagarta faz? Ela vai fazendo girinhos assim, vai criando aquele casulinho. Nós vamos fazendo isso com nossos pensamentos dispersos, criando essa camada de impossibilidade de sentir o Senhor amado. Não é? Então o que precisamos? Precisamos de meditação. Somente quando os pensamentos estão reunidos, centralizados no coração, é que começam a arder. Ore sempre para o coração. É a prática dos exicastas, dos cristãos exicastas. Oram mirando no coração. Então quando você estiver com a sua japamala, com a sua bolsinha de japamala aqui, você pode colocar ela aqui no coração, ó, e dizer aqui. Sabe que o Senhor está aqui. Concentre-se nele. Leve o seu pensamento, mas centra o seu pensamento em um só ideal. E isso é importante para não permitirmos fazer esse casulo com nossos pensamentos desordenados, que é a regra do demônio. Se nós voltarmos para a fonte da vida, Deus, então Ele nos dará força para nos enraizarmos em bons pensamentos. Pensamentos tranquilos e pacíficos e gentis, cheios de amor. Nosso arrependimento sincero transparecerá, pois bons pensamentos, bons desejos e sentimentos de amor irradiam paz e confortam todos os seres. O arrependimento é a volta completa do coração para a bondade absoluta. E não apenas do coração, mas também da mente, dos sentimentos, do corpo e de todo o ser. O arrependimento é a união inquebrantável de amor com nosso Pai e Criador. Então, muitas coisas aqui, não é? Nós precisamos voltar para a fonte de nossa vida, que é o Senhor Todo-Poderoso e Bendito.
não é? O Paramatman. Nós somos Atman, ele é a alma suprema, o Paramatman. Então nós precisamos voltar para Deus para que ele nos energize com os bons pensamentos, com os pensamentos cheios de divindade. Então, o que acontece? Esse movimento de voltar para Deus é o movimento do arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é o abandono daquilo que nos afasta de Deus. E quando isso acontece, o arrependimento sincero é esse esforço de voltar para Deus. Todas as vezes que você fala assim, não, agora eu vou iniciar uma prática, agora eu vou fazer direitinho, agora eu vou... É um arrependimento. É que você está indo nesse caminho. E aí acontece que, como isso é real, ele transparece nisso. A sua manifestação no mundo começa a ser uma manifestação cheia de brilho espiritual. E isso impacta todos aqueles ao seu redor. Mesmo os bichinhos de estimação percebem. Como se fosse uma luminescência. Então o arrependimento, diz aqui o ancião, é a volta completa do coração para a bondade absoluta, para o Supremo. Então o coração, que é a morada de Deus, se ilumina profundamente. E isso irradia-se por toda a nossa presença no mundo. Então diz ele, o arrependimento é a união inquebrantável de amor com o nosso Pai e Criador. Ou seja, a nossa vontade de nos reunirmos a Deus é esse modo de unir a Ele. Não é? A nossa fonte, nosso Pai, Criador. Não é? Você vai pensar assim de ponto de vista teológico, né? Védico, mas não é Criador, nós sempre existimos, nós somos parte dele. Sri Krishna diz, nunca houve um momento... Eu sei. Mas a palavra aqui tem no sentido de que somos totalmente dependentes de Deus. Nós, o Senhor, sempre existimos, é verdade, mas a diferença é que nós somos completamente dependentes dele. Tá bom? Sempre existimos nele. Não com ele. Não assim, né? Parceiros, não. Nós somos dele. São pouquíssimas as pessoas que recuperam a razão. Pouquíssimas as que compreendem a vida. Rezamos apenas com os lábios e nos apressamos em nossas orações para acabar logo com isso. E então perdemos a paz. O jejum e a oração são meios de embelezar a nossa alma e trazê-la de volta ao seu estado original. Isso é muito, muito concreto. Diz aqui o ancião Tadeu que poucas pessoas recuperam a razão e pouquíssimas compreendem a vida, porque são pouquíssimas as pessoas que têm práticas espirituais. A prática espiritual é porque atinamos para o que a vida é. Atinamos para o que somos. Atinamos para o que precisamos. Precisamos de Deus. Então começamos a praticar. Então ele diz, rezamos com os lábios e nos apressamos em nossas orações. Quem já não pensou nisso, né? As perguntas, quantas orações, quantas repetições do nome, será que precisa de tanto? Veja, deveria ser, que maravilha é se eu puder passar a vida inteira fazendo. Essa é a diferença. Será que não conseguimos perceber que o grande tesouro da vida está no nome? Porque o nome e o Senhor são um. Então, quando pensamos nisso, pensamos em fazer as coisas, todas elas dentro da nossa métrica escola, sabe como é que é? Eu preciso conseguir a média. Qual é a média aqui? É 7? Beleza, é só previsto que eu tenho que fazer. Eu não tenho que me afeiçoar pela matéria, eu não tenho que ter conhecimentos, eu não tenho que realmente estar aprendendo, eu tenho que passar de ano. Sabe como é que é isso? Ou trabalho, ou fazer que sou previsto, depois eu bato no meu ponto. Eu tô aqui fazendo só pelo salário, eu não tô... Não é? Todas essas coisas fazem algum sentido se relacionarmos a isso, mas quando a gente ama alguma coisa, a gente quer mais, né? Então, em relação a Deus, que sentido há se não temos amor? Então, por que o jejum e a oração são importantes? Porque precisamos dobrar a nossa mundanidade. Aí ele fala em jejum. Jejum é prática de contenção da nossa carnalidade. Parte sexual é mais fácil porque não depende só de nós. E com o passar do tempo também a gente vai, né, modulando um pouco isso. Isso não é tão importante para a pessoa de 50 anos quanto é para a pessoa de 20, a sexualidade, né? Mas em todos os casos é importante colocar isso, né, sob o patamar do relacionamento romântico, né? Mas a alimentação é o que mais pega, porque continuamos ainda por muito tempo tendo muito sabor por comida.
e não queremos abrir mão de nada. Mas é difícil você ser totalmente espiritual, escravo do seu estômago. Então, quando desenvolvemos uma relação com a restrição de alimentos, as pessoas não entendem, não é? Por quê? Por que Deus se importa? Não é Deus que se importa, é você que se torna mais atento, né? E a oração também é isso. A nossa mente, como um tecido, ela é purificada, né, por essas coisas, para que possamos reter o nosso pensamento em Deus. Diz aqui o ancião Tadeu de um modo muito lindo, né? O jejum e a oração são meios de embelezar a nossa alma e trazê-la de volta ao seu estado original. Tão bonito isso. Porque o seu estado original, né? O estado original é o Atman. É o eu do Paratman, do Paramatman. É o eu que se identifica com o Senhor. Esse é o estado, nosso estado original. Então nós embelezamos a nossa alma quando voltamos a essas práticas, né, que nos lembram disso. Pouquíssimas as pessoas que recuperam a razão. Pensem nisso. A racionalidade verdadeira, quando você sabe que você é uma alma, é dedicar a sua vida ao espiritual. Nossos planos e interesses frequentemente interferem em nossas vidas. Fazemos de todos esses planos acreditando que nunca teremos sucesso em nada a menos que organizemos tudo meticulosamente. Devemos realmente tentar fazer tudo como nossa consciência nos diz, mas não devemos fazer nada às pressas. É quando estamos com pressa que o inimigo nos aprisiona. Na pressa não podemos ter consciência que se dissemos algo que ofendeu o nosso próximo ou se o ignoramos, porque não temos tempo para pensar nele, no próximo. Estamos muito ocupados com os planos de nossa cabeça. Dessa forma é fácil pecar contra o próximo. E quando pecamos contra o próximo, estamos na verdade pecando contra Deus. Pois Deus está em toda parte. Ele habita na alma de cada um de nós. Nosso relacionamento com nossos semelhantes define nosso relacionamento com Deus. Essa é uma das questões importantes, porque antes o ancião Tadeu falava, né, do nosso pensamento disperso, sem uma regra de oração, então estamos lançados em pensar em todas as coisas. Não esquecemos de Deus. E quando estamos muito autocentrados, sem oração, sem prática, também pensamos no nosso fulano, ciclano, beltrano, esse personagem que vestimos aqui, como muito importante, muito mais importante do que o Atman, o eu espiritual e eterno, que busca Deus com muita sofreguidão. A nossa alma busca por Deus, mas o nosso Jiva, a nosso personagem aqui, não busca por Deus, busca pelo mundo. Então temos nossos planos. E como diz o ancião Tadeu aqui, se somos pessoas práticas, entendemos que precisamos calcular as coisas para fazer bem feito. E é verdade. E o ancião Tadeu não diz que não devemos fazer isso. Devemos agir com nossa consciência, claro. Mas quando estamos assim, ligados no automático dos nossos relacionamentos, com certeza temos a chance de esquecermos de que em cada pessoa existe também uma morada do Senhor. Que cada pessoa é um querido de Deus. Que cada pessoa é uma alma espiritual eterna tão linda, tão bonita, que nós deveríamos nos esforçar para servir o Senhor. Eu lembro que uma vez eu morava num conjunto habitacional, e nesse conjunto habitacional tinha um porteiro, assim, né? E eu, certa vez, entrei assim, meio correndo, meio batido, querendo já fazer alguma coisa. Não sei se eu queria ir no banheiro, sei lá, tava apressado. E eu passei pela portaria, peguei uma encomenda com ele e falei assim, opa, tudo bem? Assim, né? Protocolarmente. Falei, opa, tudo bem? E segui. E aí ele falou comigo assim, não tá tudo bem não. E aí eu parei e tive que voltar. Eu falei assim, eu perguntei se estava tudo bem. Eu não tinha nenhum interesse em saber sobre a vida dele, se estava tudo bem mesmo. Mas ele me respondeu muito honestamente que não estava, então eu parei para ouvi-lo. E aí ele foi contar do seu problema, problema de família. Não estava querendo me pedir nada não, era só para falar. E eu fiquei um pouco envergonhado, sabe? Pensei assim, puxa vida, como eu fui frívolo, como eu fui superficial
Eu não estava querendo saber da vida daquele rapaz, mas eu falei assim, né? Porque a boa educação manda. E porque eu estava com pressa, cuidando das minhas coisas. E aí diz o Senhor Tadeu é que quando fazemos as coisas assim, é que nós podemos cometer ofensas ao nosso próximo. E às vezes é isso, né? Nesse trabalho que eu faço aqui há muito tempo, boa parte desse trabalho é conversar com pessoas e ouvir coisas. Eu sempre tento me prender a isso, né? A ideia de que cada uma dessas oportunidades é um serviço aos pés do Senhor. Cada pessoa que fala comigo não é simplesmente um Jiva que está com as suas besteiras, não. É o próprio Senhor amado nos fazendo uma oportunidade de o servir. Nós queremos tanto servir a Deus e Ele nos dá essas oportunidades incontáveis. Então, cada vez falar com um devoto, com um aspirante espiritual, é um grande benefício que essa pessoa nos dá. Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, amado Sri Ramakrishna, dizia assim: não pense você o patife, que quando você ajuda alguém, você está sendo grande. Não, é Deus que te deu a oportunidade de o servir. Agradeça profundamente, né? E aí diz aqui o ancião Tadeu, de modo grave, quando pecamos contra o próximo, estamos, na verdade, pecando contra Deus. Pois Deus está em toda parte. Ele habita na alma de cada um de nós. Nossos relacionamentos com o nosso semelhante definem nosso relacionamento com Deus. Quem aqui ao ouvir essa palavra viu aquela imagem conhecida, né? Do elefante, do Maruti, do homem que comanda o elefante, do monge, do sannyasi, das pessoas, dos bichinhos, todos eles com um pequeno visto dentro do peito. É tudo isso, né? É isso que está sendo dito aqui pelo ancião Tadeu. Deus está no coração de todos, está em todos. E você se relaciona com Deus através dos outros. Porque a gente pode ser muito tentado a pensar assim: são givas, transitórios, vai cair todas essas mortalhas aí e tudo mais, eu sou aquilo. Não. Cada um desses é uma parte de Deus. Tudo bem, nós também somos. Mas como vamos brilhar nisso? Como vamos tornar isso concreto? Quando estamos vivendo num relacionamento com o Senhor através dos seus. Nosso relacionamento com o nosso próximo define nosso relacionamento com Deus. Você já pensou na gravidade dessa afirmação? Como estamos nos relacionando com o nosso próximo, estamos nos relacionando com Deus, então devemos ser sempre muito legais, né? E isso é difícil para todos nós, não é? Muitas vezes somos tão arrogantes, somos tão irritadiços, somos tão senhores de nós mesmos, somos tão pouco capazes, não é? De compreender. Isso não significa dizer que nós devamos ser com todos ter o mesmo tipo de relacionamento. Claro que não é isso, né? Já passamos por isso aqui pelo próprio ancião Tadeu e ensinamento de Sri Ramakrishna, né? Várias recomendações que devemos ter cuidados e, assim, certas pessoas nós cumprimentamos de longe, sem dúvida nenhuma. Mas com todas as pessoas, isso já foi dito aqui, devemos ser justos, devemos ser bons, mesmo com os que não são nossos amigos. Nós não devemos ser injustos com ninguém, cruéis com ninguém, brutais com ninguém. Devemos sim, claro, né? Assim, há pessoas que cometem crimes, há pessoas que agem errado, elas precisam ser separadas, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas sem aquele elemento do prazer em fazer o outro sofrer. É muito difícil. Sobretudo quando estamos assim tão lançados nesta mundanidade grosseira, né? Sobretudo quando pensamos nessas coisas de política, como somos tentados a esquecer que com o relacionamento com o nosso próximo nos relacionamos com Deus. É isso, meus amigos. Esses foram os ditos do ancião Tadeu desta sessão. Como eu já disse, estamos chegando próximos ao fim, mas ainda temos, eu acho que pelo menos mais um episódio dessa série, e ela vai estar sempre aqui para que vocês possam voltar a essas palavras do maravilhoso ancião Tadeu e poder meditar nelas. Que seja para vocês uma bênção, que seja para vocês uma fonte de edificação e crescimento no amor pelo Senhor bendito. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima sessão. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.